Queridos, hoje é ceia do Senhor. Como eu sempre digo, não é santa ceia, porque santo é você, o pão não é santo, nem o suco. Santo é você. Então, prepare o seu coração aí para se sentar à mesa daqui a pouco. Amém? A Bíblia diz que sonde o homem o seu próprio coração, avalie a si mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1 e João 17. Vamos lá primeiro em João 17. João, capítulo 17, verso 4. A oração sacerdotal. João 17, 4 diz assim. Vamos a partir do verso 1. João 17, a partir do verso 1, diz assim. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Você pode repetir comigo? Concluindo a obra que me deste para fazer. Amém. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar o que se chegam ao culto. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais um momento? Pai querido, eu me coloco na tua presença juntamente com a igreja, Pai. Eu clamo a ti, Senhor, por misericórdia e graça, Pai. Porque se não fosse, Senhor, a tua misericórdia, há muito nós já teríamos morrido, é isso que a tua palavra diz. Se não fosse a tua graça, Senhor, de nos dar aquilo que nós não merecemos, de estar conosco, Senhor, apesar de todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações humanas e tantas outras que nós temos. Nós entendemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. É isso que a tua palavra nos ensina, Pai. Deus, eu me coloco diante do Senhor essa noite, clamando a ti por misericórdia, Pai. Misericórdia da minha vida, de cada vida, Pai, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Se nós temos acordado todos os dias e conseguido viver uma vida, é porque o Senhor nos tem dado ela a cada dia, Senhor. Deus, eu coloco o meu coração na tua presença. Eu te peço, Senhor, que essa noite eu possa sondá-lo. E naquilo, Deus querido, que eu te desagrado, cada um de nós, Senhor, possa sondar o teu próprio coração. E nós sejamos, Senhor, incomodados pelo teu Espírito, Senhor, a avaliar a nós mesmos. Tomar uma posição diante de ti, Senhor, diante do teu sangue, do teu corpo essa noite. Diante do teu sacrifício da cruz, Senhor, nós nos colocamos. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra venha trazer cura para a nossa alma, para o nosso espírito. Venha nos trazer ensino e revelação daquilo que nós precisamos, Senhor, ser tratados na nossa vida, do caminho que nós precisamos andar, Deus. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos ouvir e que a tua palavra, Senhor, é aquilo que traz fé ao nosso coração pelo ouvi-la. Que ela entre essa noite em nós, que ela encontre, Deus, um solo fértil em cada coração aqui essa noite, para que o Senhor venha. Eu repreendo, Deus, toda a retaliação do inferno, Pai. Toda manifestação do inferno. Eu clamo a ti que o Senhor oculte este lugar no mundo espiritual. Nós amarramos, Senhor, todos os demônios, todo preconceito, tudo que vem contra o entendimento de Cristo. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Colocamos tudo diante do teu altar e te pedimos essa noite. Fala conosco, Senhor. Amém? Irmãos, aqui em João 17, Jesus ele fala: Pai, porque eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer. Então Jesus ele fez o que ele tinha que fazer e chegou a hora dele voltar para o Pai.
ele falou disso o tempo todo, que ele caminhou aqui na terra. E por que eu estou falando de Jesus isso? Porque há uma obra para cada um de nós. Há um chamado, um propósito de Deus para cada um de nós. Existem questões que são exclusivas. O que Deus deu para o Beto fazer não é para eu fazer. O que Deus deu para cada um individualmente. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele dá dons aos homens. Ele dá a cada um conforme ele quer. Então não é igual para todo mundo. E graças a Deus por isso. Cada um tem o seu chamado e a sua obra pessoal diante de Deus para fazer no tempo que estiver nessa terra. E Jesus, a Bíblia nos ensina que ele é o sumo sacerdote. Ele é a maior referência de sacerdote. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que o Senhor chamou a cada um de nós para sermos um reino de sacerdotes. Por quê? Porque naquele dia a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele. Lá em Apocalipse fala isso, que nós vamos reinar com Cristo. Então não é que Cristo, ele é o que ele é, isso não muda. Ele vai estar lá reinando no trono e nós seremos os súditos. Não, não é isso. Não vai ser nesse tipo de reino. Nós vamos reinar com o Senhor. Então nós precisamos entender a questão do sacerdócio na nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, esse entendimento é uma preparação para aquilo que o Senhor quer que a gente viva lá na eternidade com Ele. Amém? Então, para a gente entender mais um pouco sobre o sacerdócio, eu vou lá para o Velho Testamento. Por isso que eu li Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque a Bíblia diz o quê? Em Hebreus 10, 1. Que as coisas do passado, o Velho Testamento, são sombra das coisas futuras. Então é uma representação, não é literal. Então no Velho Testamento era literal, no Novo Testamento não é literal, é uma representação. Por quê? Porque o Velho Testamento ele é uma sombra, não é aquilo realmente que tem que ser. Então se fazia algo no Velho Testamento, o princípio bíblico permanece para o Novo Testamento, mas não é mais de forma literal. Vou dar um exemplo. O perdão dos pecados, entre tantas coisas, o sacrifício, eram trazidos 2 animais diante do sacerdote. Um ele degolava, aspergia o sangue, queimava o animal no altar, aquela coisa toda. O outro animal, ele vinha, punha a mão sobre a cabeça do animal, declarava todos os pecados e aquele animal era conduzido ao deserto para morrer. E ali se entendia que aquele animal carregava os pecados do povo. Então era assim que se fazia no Velho Testamento. Quem é o animal que foi morto e o sangue dele foi aspergido pelos pecados? A Bíblia diz que Jesus foi um sacrifício de uma vez por todas, o perfeito sacrifício. É uma representação do Velho Testamento. O animal que era colocado sobre ele, declarado todos os pecados do povo, o próprio Cristo. João Batista disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele veio mostrar o que foi anunciado lá atrás. Então, lá atrás é uma representação. E o que de fato tem que ser é aqui no Novo Testamento. Nós vamos usar uma base do Velho Testamento como referência. Abra lá em Levítico capítulo 21. O Antigo Testamento ele dá essas coisas em representação física, que nós aplicamos hoje no Novo Testamento em questões espirituais. Levítico 21, Levítico é o livro da lei, antigamente. Levítico 21, ele fala, no meu tópico aqui está, a lei acerca dos sacerdotes. Eu não sei como está para você na sua tradução. Regulamentação, lei, mesma coisa. O que quer dizer uma lei, uma regulamentação? Tem que ser desse jeito. É assim que tem que ser. A lei é isso. Você chega na sua empresa, a lei a regulamentação você tem que usar tal uniforme. Outro dia eu cheguei no meu trabalho, nessa correria de sair do clã e ir para o trabalho. Cheguei, troquei de roupa rapidinho, pus meu uniforme, que não entra na área sem uniforme, é proibido, tem uma placa lá. Vesti o uniforme e tal, comecei a trabalhar.
Só que eu cheguei em cima da hora, vesti rapidão, estou lá trabalhando, passo o técnico de segurança do trabalho. A minha área não usa protetor auricular, nem capacete, nem nada disso. É uma área mais tranquila. Só que tem que usar o sapato de segurança. Na correria, eu estava de tênis. Eu não tirei do armário. Do jeito que eu tirei, vesti a calça do trabalho, vesti o tênis e saí. Aí eu lá trabalhando, ele chegou e falou, bonito sapato novo da empresa, né? Aí eu olhei o tênis, eu falei, nossa. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, cheguei em cima da hora, nem vi. Vesti o uniforme, peguei o tênis, é verdade. Vim, nem percebi. Agora que você falou que eu notei, cara, de verdade foi mal. Então vai lá e troca, e põe o sapato, porque a regulamentação é que você use o sapato. Então não interessa se você esqueceu, se você não sabe, aqui tem que ser assim. Então a regulamentação para a vida do sacerdote é essa. No Velho Testamento, nós vamos ler aqui, era dessa forma literal. Hoje a aplicação é espiritual, e é isso que eu vou falar aqui com vocês. Primeira coisa, a regulamentação da vida de um sacerdote. Capítulo 21, verso 1 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, Deus passando a bola para Moisés ensinar o povo, como deveria ser. Deus disse, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo, salvo com o parente mais chegado a ele, como sua mãe, seu pai, seu filho, ou sua filha, ou seu irmão. Verso 3, ou a sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, com ela pode contaminar-se. Essa era a primeira regulamentação para o sacerdócio. O que estava dizendo aqui? O sacerdote, ele não podia tocar em defunto. Ah, morreu fulano. Cara, eu não posso ir lá, porque eu não posso, a lei não permite. Porque isso é contaminação para o sacerdote. Tocar em animal morto, em pessoas mortas. Mas a lei aqui, ela abre um precedente. Se for a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã virgem, o seu parente chegado, o primeiro círculo de relacionamento direto ali, da sua família, aí sim você pode ir lá. Por quê? Porque é o parente. E o que eu aplico isso na minha vida hoje? De uma forma muito errada, muitas pessoas vêm para o Evangelho, agora eu sou cristão. Então, meu pai não conhece Jesus? Cara, você nem fala mais comigo. E não come mais com a família, não anda mais com a família, ataca muitas vezes a família com o Evangelho, usa a espada para matar, não para trazer cura no coração da pessoa, e vira um xarope, vira um extraterrestre. A Bíblia diz o quê? Se nós estamos mortos em Cristo, para Cristo nós estamos vivos. E se nós estamos vivos para nós mesmos e para as nossas concupiscências e para a nossa vontade, diante de Deus nós estamos mortos. Entende que a Bíblia diz isso? Eu já preguei sobre morte aqui. O paralelo lógico é esse. Quem está vivo está morto e quem está morto está vivo. Entendeu? Diante de Deus é uma coisa e diante dos homens é outra. Então o que acontece? É nesse nível de morte e de vida que esse texto se aplica. Você não pode tocar em morto. Então você é de Cristo, tem que ter uma separação. Você não pode ter íntima comunhão com seus amigos da empresa, do trabalho, que são totalmente pervertidos. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, se eu não me engano, que as más companhias corrompem os bons costumes. Onde nós vemos isso? E vocês sabem tão bem quanto eu. Você pega o seu filho, ensina. Meu, tá certinho dentro da palavra, manda ele para a escola. Você vai começar a perceber que ele vai voltar com um palavreado que não é o dele, vai falar palavrão, vai ter umas atitudes totalmente estranhas, que aí você tem que ir ali moldando. Por quê? Filho, onde você aprendeu isso? Aonde? O único relacionamento que ele tem fora de casa é a escola, as companhias. E aí, a Bíblia, a lei e a aplicação dela hoje, ela abre um precedente. O nosso sacerdócio hoje, nos dias de hoje, se eu não posso tocar, me relacionar com quem está morto diante de Deus, que são aqueles que não conhecem o Senhor ainda e estão vivos para si mesmo, então eu não posso tocar, estar com as pessoas que estão na carne ainda, vivas das suas próprias vontades. Mas a Bíblia diz,
É assim. Só que você não vai fazer isso com seus parentes, porque você precisa alcançar em primeira instância a sua família. Isso é uma promessa. Crê e você e sua casa vão ser salvos. Você já imaginou se a mulher se converte e ela resolve não falar mais com o marido? Não ter mais relacionamento com o marido porque ele não é cristão? Acabou o casamento. Isso não é o propósito de Deus. O filho não fala mais com a mãe, então vai alcançar a mãe que jeito? Não tem como. Então esse texto está dizendo o quê? Você tem sim que ter separação do mundo. Você tem sim que ter separação de conduta. Mas a sua família, a Bíblia permite que você continue tendo relacionamento. Porque você precisa alcançar a sua família. A sua família precisa continuar frequentando a sua casa. E você precisa continuar frequentando a casa da sua família. Você só tem que tomar o cuidado para que não haja uma corrupção de valores. Um dia nós estávamos no aniversário lá em casa, de família, meu aniversário inclusive, chegou algumas pessoas lá, e um primo que bebe muito, ele falou assim: cara, você não comprou cerveja? Eu falei: não, cara, a gente não tem o hábito de beber aqui, não é assim não. A gente só quer comer junto, estar junto, vamos conversar, cara, quem fica bebendo, vamos trocar ideia, chega aqui. Ah não, cara, você se incomoda se eu for lá e comprou 2 caixas de cerveja? Caixa não é latinha, é caixa. Eu não sei nem quantas garrafas vem. É caixa. Falei: cara, de verdade, eu me incomodo, porque aí vocês vão começar a beber e não vai ter relacionamento. Eu quero relacionamento, eu não quero que fique todo mundo bêbado, porque bêbado não conversa. Ele se ofendeu. Então, eu não deixei de ter relacionamento, mas eu tenho que estabelecer um parâmetro de limite. A minha casa não vai virar uma bagunça, porque eu continuo fundamentado na fé. Mas aí para ele, eu não participar de uma bebedeira é um limite. Mas não é o meu limite, é o limite dele. E aí o limite dele eu não posso resolver. Mas o fato é que o que foge do seu contexto familiar direto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode haver uma contaminação. Amém? Essa é a primeira coisa, separação, que fala do sacerdote. Segundo ponto, verso 5 diz assim: os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, não rasparão os cantos da barba e nem farão incisões no corpo. Essa questão de raspar a cabeça aqui nesse contexto para o sacerdote. Cortar os cantos da barba é exatamente isso aqui, ó. Cortar o canto e deixar aqui. Isso era proibido pela lei para o sacerdote. O cara tinha que ter barba, que é a cultura do judeu tradicional. Então, tinha que ter barba, era assim. E tinha que ter o cabelo, e se você olhar um judeu tradicional, ele tem até cachinho, daquele jeitão. Então, qual era a regra para o sacerdote? Não pode raspar a cabeça, não pode cortar a carne, e não pode raspar a barba. Por que que essa aplicação existia? No Velho Testamento, isso é uma prática que veio, antes da lei até, raspar a cabeça, raspar a barba e cortar a carne, era uma atitude de desespero. Era uma atitude de angústia, de agonia e desespero. Vocês já devem ter visto em algumas passagens do Velho Testamento, fulano de tal entrou em desespero, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça. Quando Saul quis envergonhar os sacerdotes, que ele invadiu uma escola lá de sacerdotes, ele mandou raspar metade da cabeça e metade da barba. E mandou os caras para outra cidade nus. Você imagina os sacerdotes andando pela estrada, pela rua, nu, com metade da barba raspada e metade da cabeça. Era simbolismo de vergonha, de desespero. Agora, quando diz aqui, você não pode raspar a sua cabeça, você não pode raspar a sua barba, se isso fosse literal para os dias de hoje, eu estava perdido, né? Porque eu já errei 2 vezes, então não tinha como. Mas a aplicação disso para a nossa vida hoje é o princípio. O princípio dessa prática no Velho Testamento era o quê? Desespero e agonia. O que eu aprendo hoje, o sacerdote, você, eu, todos nós como sacerdotes,
Raspar a cabeça é ter uma atitude de desespero, uma atitude de agonia. Então, você crê em Deus? Amém? Você crê que o Senhor está com você o tempo todo? Você crê que Ele cuida de você? Que nada sai do controle dEle em momento algum? Eu creio. E a Bíblia diz que o nosso desespero, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela não acrescenta 1 milímetro na nossa vida. Não andeis preocupados por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante dEle todas as coisas em oração. Você vai diante de Deus e coloca tudo diante dEle. É exatamente o que o André falou aqui. Sacerdócio hoje em dia é você não entrar em desespero. É não ter uma atitude de angústia e agonia. É como chegam para o salmista e falam: onde está o seu Deus? E o salmista responde: Ele está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Eu lembro do testemunho muito, até comentei acho, com alguém outro dia, de uma igreja aqui de Taubaté, que quando teve aquela enchente há uns 2 anos em Itajaí, que destruiu metade da cidade, uma igreja aqui de Taubaté arrecadou 1.200 quilos de alimento. E Deus pôs no coração deles: vai lá para Itajaí e leva esse alimento lá naquela igreja. E eles pegaram 2 carros, 2 montanas, eu acho, encheram de alimento e foram. Chegaram lá, a cidade toda devastada, toda aquela bagunça, aquela confusão por causa da enchente. Chegaram na igreja 1 hora antes do culto. Foram para assistir o culto, inclusive. Chamaram o pastor da igreja e disseram: pastor, Deus mandou a gente trazer esse alimento aqui. Ele falou: vocês são da onde? A gente é de Taubaté. Onde fica isso? Ele falou: dá 800 quilômetros daqui. Cara, Deus mandou vocês andar 800 quilômetros para trazer 1.200 quilos de alimento? Mandou. Vocês obedeceram, glória a Deus. Chamou os obreiros da igreja: irmãos, ajuda a descarregar aqui. Subiu no púlpito para pregar. É um pastor que eu conheço, cara super de Deus. E ele pegou o microfone e ele falou: irmãos, antes de eu pregar, eu quero contar uma coisa para vocês. Essa enchente que destruiu metade da cidade, ela levou a casa da minha mãe. Levou mesmo. Arrancou a casa, não sobrou nada. E a minha irmã estava dentro da casa, antes de ontem. Eu passei o dia ontem chorando diante de Deus. Eu não estou desesperado, porque além disso, mais da metade da igreja perdeu tudo, por causa da enchente que quase devastou a cidade toda. E eu vinha vindo para cá hoje com a ministração, a palavra pronta. E Satanás me confrontou dentro do carro. Ele falou comigo. Ele disse: aonde está o seu Deus? A sua irmã morreu e metade da sua igreja não tem o que comer, porque a enchente levou tudo. E ele falou: eu entendo o sacerdócio. Eu respondi para ele: o meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E ele contando isso, ele falou: se Deus levou a minha irmã, permitiu que ela fosse, é o tempo dela. Satanás não tem poder de tirar a vida de ninguém, a não ser que Deus permita. Então eu estou em paz quanto a isso. Ela era salva, eu estou tranquilo. Só estou chateado porque não está no dia ainda. Quer dizer, não está no dia. Vou ficar com muitas saudades dela, mas eu vou encontrá-la lá naquele dia. Agora, me preocupava muito a igreja não ter o que comer. Mas Deus, obrigado, porque nós temos uma família. A igreja de Cristo. E o Senhor levantou irmãos de 800 quilômetros para vir aqui trazer alimento para a gente. Aí ele no púlpito, ele fez assim. Fez uma banana assim. E falou: chupa aí, Satanás. Eu não estou sozinho não, eu tenho família. Mas por que eu contei esse testemunho? Porque com tudo isso, ele não entrou em desespero. Ele perdeu a casa, a mãe dele perdeu a casa. Todo mundo perdeu o carro. A irmã morreu, a igreja, metade da igreja não tinha o que comer, mas Deus mandou a provisão, Deus cuidou. Deus sempre manda, né? Ele sempre cuida. Segunda vez. O sacerdote, querido, ele não pode entrar em desespero. Ele não pode entrar em pânico. Ele tem que confiar que Deus está no controle e vai fazer alguma coisa. Você entregou a sua vida para Deus? Amém, eu também. Então a responsabilidade é dele, não é mais nossa. Você não pode, o sacerdócio não admite isso. Porque entrar em desespero, você está dizendo: Deus, eu não creio que você seja capaz de resolver esse problema. Então eu vou tentar resolver de outro jeito. Irmão, se de verdade, se tiver um jeito melhor do que Deus, você me avisa que eu faço também. O pessoal faz simpatia, macumba,
macumba gospel, faz tudo. Dependa de Deus, irmão. Essa é a segunda coisa para o sacerdote. Terceiro ponto, verso 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada pelo seu marido. Pois o sacerdote é santo para Deus. Santificá-lo-ás, porque oferecem pão dentro do pão do teu Deus. Serão santos para ti, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou santo. Verso 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, prostituindo-se, profanará o seu pai, e com fogo será queimada. O que ele está dizendo aqui? O sacerdote não podia, e isso eu creio que é literal até hoje, ele não deve se deitar com prostituta, ele não pode procurar uma outra mulher, e a Bíblia fala do sacerdote hoje, marido de uma só mulher. Isso é um critério para sacerdote hoje. Ele não pode desonrar o casamento, ele não pode desonrar a esposa. Esses 3 versículos, eles falam da família. A aplicação disso hoje para a minha vida é para a família. Então eu tenho que ter santidade no meu casamento. Eu tenho que zelar pelo bem-estar do meu casamento. Eu tenho que zelar pelo bom andamento da instituição chamada família. Porque só nós assistimos os jornais, nós vemos as leis que estão no Congresso, tudo vem confrontar a instituição família. O maior objetivo de Satanás hoje é destruir a família. Então, aplica-se isso hoje para a nossa vida em relação à família. Então eu tenho que preservar o meu casamento. E eu tenho que ter uma responsabilidade na condução da minha casa e na educação dos meus filhos. A minha casa tem que ser uma casa de Deus. A minha casa tem que ser alinhada com a palavra. Eu tenho que exercer o sacerdócio dentro da minha casa. Os meus filhos, eles têm que ser sujeitos a mim. Sujeição não é agressividade. Não é meter a mão para a cara, chutar tudo, cala a boca, seu isso. Não. Sujeição é respeito, não é medo. São 2 coisas diferentes. Eu morro de medo do meu pai. Não adianta nada se não tiver respeito. Tem que ter respeito. Respeito é como eu contei aqui outro dia de uma pessoa que eu conheço. O filho foi afrontá-lo. Eu já tenho 18 anos, comprei o carro com o meu dinheiro. Dá a chave e o documento aqui. Pôs em cima da televisão e falou, quero ver se tem homem para pegar essa chave e esse documento aqui. Escuta aqui, moleque, você tem 18 anos, mas você mora debaixo desse teto, eu sou seu pai. Até eu morrer, você morreu, eu sou seu pai, e sou eu que mando aqui nesse negócio. E você tem que me respeitar. E você não vai sair do seu carro. Porque você não tem carta, o seu amigo que vai dirigir é um louco, que eu conheço ele. Sim, senhor, pai. 18 anos. Cara maior que eu. Sim, senhor, pai. Então, e antes que eu me esqueça, vai para o seu quarto. E nada de ligar o computador. Sim, senhor, pai. Fui para o quarto chorando, parecia que tinha tomado uma surra. Não tomou. Isso é conduzir a casa. Detalhe, esse pai ele não é cristão. Ele não conhece Jesus. Mas ele conhece o princípio de respeito e responsabilidade na condução da família. O marido, ele tem que ser responsável na aplicação da palavra na casa dele. A esposa, ela tem que ser responsável na parte que lhe cabe. Os filhos têm que ser ensinados pelos pais na palavra. Isso é responsabilidade nossa. Não adianta você chegar na igreja e falar, pastor, meu filho está desobediente, dá um jeito. Dá um jeito não, querido. A responsabilidade é sua, não é minha. O filho é seu, não é meu. Como nós já dissemos aqui uma vez, eu só rego o que você planta. Se você não planta nada, a palavra nessa linha vai se perder. Porque o princípio, isso está lá em Deuteronômio 6 também, falando da lei, a responsabilidade de conduzir no caminho é sua. Andando pelo caminho e inculcando, quer dizer, colocando dentro da cabeça do seu filho a palavra. A família é de total responsabilidade do sacerdote. O outro princípio está lá no verso 17. E dize a Arão, nenhum dos seus descendentes, das suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão ao seu Deus.
Aqui no Velho Testamento não podia ter defeito. Sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. Hoje não é físico, hoje a questão é espiritual. E aí nós entramos num campo que ele é muito interessante. E ele é muito prático para a nossa vida hoje. É o quê? É muito fácil eu vir aqui com a minha Bíblia, sentar, levantar as mãos, dar glória a Deus e não ter uma vida que condiz com a palavra. Viver simplesmente uma fachada de religiosidade. Dizer que frequenta uma igreja, dizer que é cristão. É muito fácil isso. Mas e aí? Lá atrás dos bastidores, onde ninguém está vendo, eu realmente vivo o que eu creio? Eu nem digo vivo o que eu prego, porque nem todo mundo prega. Na verdade, a gente prega com a vida, através daquilo que a gente crê. Então, eu vivo o que eu creio? Eu realmente entendo que é sacerdócio, eu vivo uma vida de sacerdócio? A esposa, ela entende o que é uma submissão, e ela pratica e vive a submissão? E submissão não é uma coisa ruim. Porque, na verdade, muitas mulheres têm uma visão, nossa, já vai falar disso, né? Aquela coisa ruim. Mas, na mesma proporção de princípio, o homem tem que se submeter a Cristo. Então, na verdade, dá na mesma para os dois. É só uma questão de posição e de figura. Todos nós temos que nos submeter à palavra e viver aquilo que nós temos que viver. Então, homem ou mulher, sem defeito, não é mais físico, hoje é espiritual. Por isso que nós falamos, a Bíblia diz na ceia, avalie o homem a si mesmo. Como você está por dentro? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Pastor, mas tem problemas que eu não vou conseguir resolver nem hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Vai demorar um pouco. Tudo bem, mas você não pode perder o foco de resolver. Se por uma questão circunstancial você ainda não conseguiu resolver, é uma coisa. É diferente de você não querer resolver. Ah, tá ruim, eu não estou nem aí. Vai continuar assim, eu não quero saber. Não, aí já é outra história. Quando a Bíblia fala, ninguém sente-se à mesa indignamente, o indignamente, na verdade, é essa a questão. Ah, eu sou pecador, eu sou indigno. Então ninguém vai tomar ceia hoje. Porque todos nós somos pecadores. Como a gente disse, ouviu lá de manhã, quem nunca errou que atire a primeira Bíblia, né? Então todos nós erramos. Mas a questão é que nós temos o foco. O sangue nos purifica e nos faz aptos a estar sentados à mesa com o Senhor. E nós temos o foco, que Paulo coloca muito claramente. Eu vou esquecendo das coisas que vão passando. E dia a dia eu vou caminhando para o alvo. E o alvo é qual? O alvo é Cristo. Como me perguntaram outro dia, nossa, você quer ser parecido com Jesus? Não, parecido não, quero ser igual. É isso que a Bíblia fala. Estou longe ainda, tem muita coisa para mudar. Mas o foco eu vou caminhando dia a dia nele. Então, sem defeito. Verso 18 diz assim, nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. E aqui nós vamos pontuar algumas questões. Nenhum homem que seja cego. O que é uma pessoa cega? É uma pessoa que não enxerga. Transportando isso para a vida espiritual, que é o que o Senhor fala lá em Apocalipse. Você acha que você é o bambambam, mas você é cego, nu, compra de mim. Oi? É desgraçado, né? Meio pesado essa palavra, mas está na Bíblia. Você é um pobre, desgraçado, cego e nu. Compra de mim colírio, compra de mim ouro fino. Olha através do modo como eu vejo as áreas que você precisa mudar. Então, o que é uma pessoa cega? É uma pessoa que não tem visão. Transportando isso para os nossos dias hoje, o sacerdote ele não pode ser cego. Eu preciso ter uma visão espiritual das coisas. Nossa, mas eu vou espiritualizar tudo? Se você for avaliar, querido, não espiritualizar tudo no sentido negativo da palavra, mas espiritualizar é o modo como você vê as coisas. Se você é um homem espiritual, você vê as coisas de forma espiritual. E você cogita, questiona e avalia de forma espiritual. Eu não estou dizendo que eu estou andando na rua, dei um tropeção, eu volto, repreendo a pedra que eu tropecei em nome de Jesus e falo que é o demônio. Não, aí tem que internar você e dar gardenal, alguma coisa assim, porque você não está bem. Aí já é loucura.
Mas a questão espiritual, ela tem que ser avaliada, no sentido de andar pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito, vive pelo Espírito, cogita as coisas do Espírito, vai avaliar as coisas como? De forma espiritual. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e você percebe que aquilo ali não é espiritual? Você percebe que é uma ação maligna. No trabalho, muitas vezes a gente está lá e a pessoa vem com uma brincadeira errada e você identifica até o demônio que está agindo ali. Aí, esses dias a gente lá, aconteceu uma situação de uma brincadeira muito feia entre dois homens, né, dois pais de família fazendo uma brincadeira muito feia. Aí tem um irmãozinho lá da pegada, ele chegou, ele viu que eu estava mais próximo, ele chegou depois e falou: nossa, você viu a brincadeira dos caras? Eu falei: vi, cara. Eu estava repreendendo aqui, mas o negócio aqui é tenso. Ele falou assim: nossa, isso aí é demônio, cara, isso aí é pombagira, sei lá o que é isso aí. Isso aí, sei lá que droga que é isso aí é demônio. Aí tem um cara lá que ele é espírita. Aí ele chegou, escutou, ele chegou bem na hora que a gente estava falando e pegou o restinho da conversa. Vocês estão falando aí de pombagira. Aí ele já veio bravo, já incorporou quase ali para querer brigar com a gente, né? Porque ele já se ofendeu e não sei o quê. Aí eu falei: Deus, me dá uma saída agora, porque esse cara é bravo, né? A gente tem que sair dessa agora e encerrar esse assunto, porque nós não estamos aqui para discutir. Ele pegou uma conversa com o irmão. Eu falei: não, cara, que eu tenho uma dúvida. Ele falou: ah, é? Pode falar, cara, qual é a sua dúvida? Eu falei: cara, se a pomba gira, o pardal faz o quê? Cara, deu um acesso de riso no cara. Ele, que é espírita, começou a rir muito. Ele perdeu a vontade de brigar. Foi de Deus o negócio. Porque aí deu um acesso de riso nele. Ele: nossa, cara, eu lembrei do centro agora, mano. Puta, eu vou ter que segurar para chegar lá e não ficar rindo na hora que eu ver o negócio lá. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Foi de Deus a brincadeira, porque o cara esqueceu, saiu rindo e ficou tudo bem, entendeu? Depois ele até falou: nossa, achei que crente era tudo chato, cara, mas você até que é um cara legal. Eu falei: não, cara, vamos dar risada, vamos brincar, vamos descontrair, entendeu? Não, é um pensamento. Pomba gira, e o pardal faz o quê? É uma dúvida, né? Eu vou procurar. Ô, Taca, você conheceu um pai de santo, mas você ajuda a gente aí, cara. Sai na hora. São 5 anos de faculdade, gente, para sair essas coisas, essas pérolas assim. Eu acho também. Não, isso é dom de Deus, esse negócio, cara. Enfim, vamos voltar para a pregação aqui. Mas a questão espiritual, você tem que avaliar as coisas espiritualmente. Porque a Bíblia diz: andai pelo Espírito. E não só tem 2 jeitos de andar: ou pelo Espírito ou pela carne. É igual me perguntaram uma vez. Eu estava no culto assim, o louvor estava uma benção e tudo se movendo, e me deu uma vontade assim de falar alguma coisa. Eu acho que era de orar em línguas. Eu fiquei com medo de ser da minha carne. A carne vai querer orar no Espírito? Lógico que não. É do Espírito. Então, não perde a próxima não. A hora que o Espírito vier, você deixa fluir. Não é do Espírito. Por isso que você tem que avaliar tudo espiritualmente. Então, o sacerdote cego, que não tem nenhum entendimento espiritual, não tem revelação nenhuma, de verdade, não pode estar diante de Deus. É isso que o texto traz para a gente hoje. Cego, vírgula, coxo, desfigurado ou deformado. Coxo todo mundo sabe o que é, né? É uma pessoa manca, tem algum problema e ela é coxa. Ou ela não anda nada, ou ela anda com muita dificuldade. Nem precisa de muita explicação transportando isso para a vida espiritual hoje. Sacerdote manco. Tem um pastor, eu creio em Deus, eu não tenho mais notícia, mas espero que ele tenha se reconciliado com o Senhor e que Deus tenha restaurado a vida dele. Mas um pastor aqui de Taubaté, ele foi afastado do ministério, porque quando descobriram, começaram a perceber algumas bolas fora, assim, uns lances totalmente 13 na vida dele. E um dia, um outro pastor, que é de outra igreja, mas é muito amigo nosso, falou: cara, eu fui atrás dele, ele me contando a história, pedindo oração, pedindo ajuda.
Ele falou, cara, eu achei muito estranho, algumas pessoas comentaram algumas coisas pedindo ajuda, e eu saí e fui atrás dele. Eu achei ele na boca de tráfico, com a salva da igreja na mão, comprando droga, com o dízimo que o pessoal deu na igreja. Ele falou, cara, eu grudei nele, levei ele para a igreja de volta, chamei o líder dele, e tivemos um esquenta lá, e aí ele abriu o jogo. Sacerdote manco, sacerdote coxo, sacerdote com a vida totalmente errada. Então, como é que um cara quer estar diante de Deus, e sacerdote aqui, eu não estou falando só do pastor, foi só um exemplo que eu sei que aconteceu aqui na cidade há pouco tempo, mas como eu quero estar diante de Deus, porque aqui não fala estar no púlpito, fala estar diante de Deus. Isso é para todos. Como eu vou estar diante de Deus se eu estou vivendo uma vida cristã coxa, manca, desfigurado? Aqui fala de rosto cortado. Pessoa que sofreu um acidente, que sofreu um corte, tem algum trauma. Rosto desfigurado. Isso transportando para a nossa vida hoje, fala de marcas que ainda existem na sua vida. Como você vai chegar diante de Deus se tem algumas coisas ainda que você não abriu para que o Senhor trate? Pessoas que ainda guardam. Eu peguei um amigo no trabalho outro dia, comecei a pregar para ele. E ele é um cara, ele tem um irmão que é pastor, ele é totalmente averso a evangelho, mas por causa da linguagem a gente consegue conversar numa boa, tranquilo. A gente se dá super bem. Ele falou que ele escuta. O irmão dele não quer ouvir. Eu falei, amém. Então escutando a palavra, tá ótimo. E aí a gente conversando, Deus falou comigo, fala isso para ele. Eu falei, não vou falar não. O cara é maior que o André, cara, é maior que o Beto. Não vou falar não, Deus, o cara é grande. Ele falou, pode falar que eu garanto. Aí ele falou, cara, por que a minha vida está assim? Eu falei, cara, porque você é um assassino, cara. Ele levantou assim, saiu de dentro do carro, parou. Como assim, mano? Eu nunca matei ninguém. Matou, cara. Cara, eu nunca matei ninguém. Eu ando armado, mas eu nunca matei ninguém. O cara anda armado. Eu comprei uma Glock para ele agora. Aí ele falou, eu ando armado, tudo, mas eu nunca matei ninguém. Eu quase matei, mas nunca matei. Eu falei, você já matou, cara, é verdade. Você carrega uns 10 homicídios nas costas. Me fala onde que eu matei. Aí eu peguei e fiz assim nele. Aqui, ó. Fiz o dedo no coração dele e falei, é aqui. Você matou aqui. Porque faz 3 dias que a gente está conversando e você já matou um monte de gente. Você já matou sua mãe, você já matou 2 irmãos seus. Você já matou um primo, você já matou um monte de gente da sua família, cara. Ele pegou, baixou a cabeça, começou a chorar, entrou no carro, trancou a porta para não falar com ele. Dentro do carro na empresa, ficou com a porta trancada lá, conversando com Deus. Assassino. Rosto desfigurado. Tem marcas, tem coisas que precisam ser tratadas. Tem coisas que precisam ser mexidas ainda. Mas não dá para estar diante de Deus assim. Ah, pastor, mas o cara vai morrer se ele chegar diante de Deus assim? No Velho Testamento, sim. Mas quando fala que não pode estar diante de Deus, está dizendo que não bate. Porque Deus é santo. Deus é santo. Então você precisa estar santo para estar diante de Deus. Santo é separado. Poxa, mas eu não consegui resolver as áreas ainda. Tudo bem, mas se você chegar com uma plaquinha assim, estamos em obras, Deus vai entender que você está ciente que você está no processo de mudança. Agora, se você chega e não estou nem aí na outra plaquinha, ao invés de estamos em obras, hoje, antigamente o sacerdote morria, ele tinha que amarrar uma cordinha na perna e chegava diante do Senhor lá no Santíssimo, se ele estivesse em pecado ele morria. E a cordinha era para puxar o cara de volta, porque não podia entrar todo mundo. Hoje não. Hoje a sua oferta não é aceita diante de Deus. Eu não estou falando de oferta, a oferta do culto, eu estou falando a sua vida e a minha vida como oferta diante de Deus. Você vem aqui à igreja, ou vai a alguma outra igreja, ou na sua casa, no seu quarto, no carro, põe um louvor e você começa a adorar o Senhor. Ah, eu vou adorar. Nossa, tira um tempo de adoração, mas às vezes não é adoração, é só entretenimento. É só uma música que você pôs para tocar, como qualquer música, e na condição espiritual que talvez eu esteja, por falta de mudança aqui dentro do meu coração, de verdade, se eu colocar ali Thales ou Ivete Sangalo, dá na mesma. Porque eu não estou reto diante de Deus. Eu estou com marcas ainda.
Eu estou cheio de coisas que precisam ser trabalhadas. Então a minha oferta, ela não chega ao Senhor. Então o manco, o coxo, o desfigurado e o deformado. Verso 19, nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. Pé quebrado. O que é o pé quebrado? O pé quebrado é aquele que não vai. Você pega um cara com o pé quebrado, ele anda? Não. Enquanto não curar, o cara não anda. O cara corre? Não. O cara tem a capacidade de deslocamento normal? Não. Então a pessoa com o pé quebrado, ela remete para os dias de hoje, aquela pessoa que não pode ser enviada por Deus. Que ela não tem capacidade de ir. Enviado, não estou falando de missões transculturais. Pode até ser. Mas eu estou dizendo, vou dar um exemplo. Um dia, eu já contei isso aqui uma vez. Um dia eu estava ali no mercado municipal e Deus falou comigo, vai até o camelódromo ali, aquele monte de lojinha que tem aqueles boxes. Eu comecei a andar ali, eu estava com a Bia, a Agnes com a Bel numa outra loja para adiantar. E eu andando ali no meio dos boxes, o Senhor falou, para. Eu parei, entra, entrei. E agora, Deus, compra? Ele, não. Aí fica parado. Eu fiquei parado, a mulher chorando. Uma moça de uns 30, uma mulher de uns 30 anos. Enxugou os olhos, levantou, oi moço, pois não, o que você deseja? Falou, moça, é o seguinte, já vou direto ao ponto. Eu sou cristão e o Espírito Santo mandou parar aqui. Por que eu não sei. Aí que ela chorou mais ainda. Demorou uns 5 minutos para parar de chorar. Aí conseguiu se recompor. Eu já sei, porque eu sou desviado. Faz 4 anos que eu estou afastado do Evangelho. A vida está assim, 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 lá. Desenrolou o manto. Então acho que é só para orar por você. Vem aqui. Orei com ela. Aí eu falei para o Espírito Santo, e agora? Ele falou, agora sai, você já fez o que tinha que fazer. Agora não volta mais aqui. Aí passei lá outro dia, não está mais lá, nem é a loja mais, é outra. Mas eu creio que o Senhor fez algo na vida dela, ela não era daqui do Vale, ela era de uma região longe. Mas pode acontecer, aconteceu comigo, não porque eu sou pastor, porque eu sou cristão. E pode acontecer com você. Deus pode querer te usar a qualquer momento. E se tiver alguma coisa quebrada na sua vida, ele talvez não possa te usar. O desejo de Deus é usar cada pessoa para tocar a vida de outras pessoas. Mas se você está com a sua vida quebrada em alguma área, ao ponto de você não conseguir o deslocamento aqui na questão espiritual, Deus poder te enviar e poder contar com você, isso precisa ser sanado. Seu pé quebrado, não tem capacidade de ir para lugar nenhum. Mão quebrada. O que é a mão quebrada? A mão quebrada, ela fala diretamente da oferta, da sua oferta diante de Deus. Muita gente não entende o dízimo, muita gente não concorda com o dízimo, muita gente ensina totalmente errado o dízimo e a oferta, e isso é o que está prostituindo a visão que as pessoas têm da igreja, porque a mídia, um monte de gente fazendo um monte de bobagem, vendendo um monte de coisa. Eu acho que eu falei para Agnes, daqui a pouco vai aparecer alguém vendendo o osso de Jesus. Ó, esse aqui é o osso da perna de Jesus, essa é a unha de Jesus, alguma coisa assim. Tem tanta gente fazendo tanta bobagem, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Nós já ministramos aqui ano passado, acho que foi ano passado, acho que 5 ou 6 ou 4 ministrações sobre isso. E queremos até o final do ano ministrar de novo. Por quê? Para que fique bem claro, biblicamente. Ah, mas o dízimo é uma coisa do Velho Testamento. Aí eu pergunto para você, Abraão saiu da casa dele com tudo, da terra dele, da parentela dele, porque o Senhor o enviou por um caminho para levá-lo a algum lugar, e ele chegou no meio do caminho, ele encontrou com quem? Um camarada chamado Melquisedeque. Sem pai, nem mãe, nem genealogia. E diz que Melquisedeque serviu para ele o quê? Pão e vinho. Estudando teologicamente, a gente entende que a figura de Melquisedeque era o próprio Cristo. Ali manifestado na pessoa de Melquisedeque diante de Abraão. Porque Melquisedeque, sacerdote, ele era sacerdote, ele chegou diante de Abraão com o pão e com o vinho. E Abraão, depois de se assentar à mesa com ele, diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Tinha lei na época de Abraão? Não. Não tinha sido estabelecida a lei. Porque a lei foi dada a partir de Moisés. Então, como é que ele deu o dízimo de tudo se não tinha lei? É porque o dízimo é um princípio bíblico. Então, quem tem a mão quebrada, que fala aqui, o sacerdote com a mão quebrada, é quem não entende o princípio da aplicação bíblica daquilo. Ou quem faz errado. Porque às vezes a pessoa até tem o entendimento segundo o entendimento dela. Eis que te digo de mim mesmo a minha palavra. Sabe aquelas coisas assim? E ela faz do jeito dela. Eu peguei um amigo outro dia, ministrando para ele um pouco a palavra, e ele falando sobre dízimo, ele falou, cara, como é que você faz isso? Ele falou, eu dou 5% do que sobra para o meu lazer. Eu falei, como é que é esse negócio, cara? Não, eu vou, gasto tudo, pago tudo, viajo, faço tudo, sobrou, por exemplo, ele falou para mim, esse mês sobrou R$50 para o meu lazer. Aí eu tirei R$5, não, R$2,50, porque o dízimo dele é 5%. 5%. Falei, cara, você já estudou biblicamente o dízimo? Não, me ensinaram assim. Ah, então tá, agora eu já entendi. Então nós vamos sentar e eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz sobre isso. Ele não congrega aqui. Falei, você está sendo... Ele falou, mas eu nem sou da sua igreja. Cara, o problema é com Deus e com o reino, não estou falando de igreja. Esquece a igreja. E é tanto para um extremo quanto para o outro. Eu fiquei sabendo por um pastor amigo meu, que outro dia teve uma igreja que inaugurou. Gente, isso é verdade. Se escandaliza, mas tem gente louca a esse ponto. E fez assim, colocou uma faixa, promoção de inauguração, dízimo 5%. É sério isso, gente. Os caras tiveram a capacidade de fazer isso. 5%, promoção de inauguração. Cara, deve ser a filial do inferno que está inaugurando, não é possível. O cara desse tem que internar ele está com problema. Porque ele não entende e ainda está escandalizando, está expondo a igreja, envergonhando o evangelho, está fazendo um monte de besteira ao mesmo tempo. Então, o que tem de gente fazendo bobagem, com o dízimo, com mais um monte de coisa, isso é um problema. Mas nós estamos falando exatamente desse ponto aqui, da mão quebrada. Então, se você não tem entendimento, querido, procure entendimento. Eu sempre falo aqui na hora da oferta, não faça por imitação, constrangimento, que é isso que a Bíblia diz, nem por interesse de agradar ninguém, nem a ninguém que esteja aqui vendo ou não vendo. E se você não tem o entendimento do dízimo, não faça. Porque vai ser um sacrifício, uma oferta que de verdade não vai reverter em nada. Primeiro você tem que ter entendimento. Porque sem entendimento, a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional. Você precisa entender o que você está fazendo. Se você não tem entendimento, não tem reflexo nenhum no mundo espiritual. Verso 20 diz assim, ou se for corcunda ou anão. Você já viu uma pessoa corcunda? Não estou falando com problema de coluna, que anda mais ou menos. Estou falando de corcunda de verdade. Tipo de Notre Dame, assim, entendeu? Eu vi uma pessoa outro dia, na cidade, a pessoa dá a impressão que ela vai cair para frente. Ela é totalmente arcada. Próximo da minha casa tem uma pessoa corcunda, mesmo, uma deficiência, e ela foi ficando corcunda. É corcunda demais, é um negócio absurdo. Qual é a questão espiritual nisso? O que o salmista diz? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O corcunda, ele olha para onde? O chão. Espiritualmente, o que é uma pessoa corcunda? É uma pessoa que só olha para baixo. Já viu desânimo? É o demônio da depressão quase que está ali, tomando conta da vida da pessoa. Se você estiver meio mal e for conversar com essa pessoa, você pula da ponte logo em seguida. Entendeu? Ela, em momento algum, ela consegue te ajudar a ir para cima, te animar, te dar uma palavra de ânimo. Não, querido, ó, Deus é contigo, fica firme, parará. Você chega, nossa, eu estou tão mal essa semana. Eu também, não sei o quê, tarará. Ou aquela pessoa que você chega e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça que não passa faz 3 dias. Ela fala, nossa, pode ser um tumor, hein? Eu ouvi isso uma vez, de um irmão em Cristo. Eu não tenho, graças a Deus, mas uma vez na minha vida, um final de semana,
Eu creio que foi pela quantidade de tempo que eu fiquei correndo com umas coisas. E foi um dia muito complicado, que eu esqueci de almoçar completamente, dormi pouco. Isso desencadeou, pelo cansaço, uma crise de enxaqueca. E aí foi quinta, sexta, sábado, nossa, cheguei no culto assim, olhava a luz assim, doía. Aí o irmão falou, nossa, que você está com essa cara? Eu falei, não, é que eu estou com muita dor de cabeça, eu estou bem, mas estou só com muita dor de cabeça. Você dormiu? Eu dormi, acordei, dormi pra caramba, almocei e tudo, mas a dor de cabeça não passa. Faz 3 dias já, ela está um pouco melhor. Eu falei, nossa, cara, procura um médico, pode ser um tumor maligno, cara. Para, cara, vira essa boca para lá, tá amarrado em nome de Jesus, cara. Tem gente que é corcunda espiritual, cara. O cara só olha para baixo, só desanima, só te joga para baixo. Meu, sério que você precisa ouvir isso? Se tá ruim, você corre dessa pessoa. Então, o que o texto diz é, não seja assim. Porque o que a Bíblia diz, amados? O Senhor não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia. Os jovens, eles correm, se cansam, está lá em Isaías. Mas os que esperam no Senhor voarão com asas como de águia. Não é que você vai sair batendo o braço e vai sair voando. Você vai voar aqui, ó. Você vai ter uma visão além. Não, ó, não está boa a situação, mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu confio no Senhor, confio na palavra, eu creio. Saia da vossa boca somente o que for bom para a edificação. Então, para com esse negócio de corcunda espiritual. Você vê alguém assim, mete a mão e ora para endireitar a corcunda do irmão. Ora por ele. Corcunda ou anão? Anão não podia ser sacerdote. Primeiro, que acho que ele não alcançava, né, para pôr oferta diante do Senhor. Agora, o que é um anão espiritualmente? Se tivesse programa do pânico no Velho Testamento, ele podia trabalhar lá, né? Já arrumar emprego já para o anão. O que é um anão espiritualmente? O anão espiritual está nítido, é a pessoa que não cresce. Não cresceu. E quando eu falo isso, é exatamente aquilo que Paulo fala. Quando eu era menino, eu cogitava das coisas de menino. Mas agora que eu passei a ser homem, vou cogitar das coisas de homem. O que a Bíblia diz? Que o menino, como é que é o texto? Que tudo é dele. Mas se ele for menino, não adianta nada, porque tudo fica debaixo do tutor. Ele pode ser dono de tudo, exatamente isso. O homem pode ter muitas posses, ter muitas coisas, mas se for menino, de nada lhe vale. Então, como funcionava antigamente, na época do Império, no Velho Testamento? O menino era rei. Pega um menino de 5, 6 anos, ele herdou o trono. Era estabelecido um tutor. Dá um reino na mão de uma criança de 5 anos. Não vai virar uma bagunça. Vai virar a terra do nunca. É só bagunça, brincadeira e bala, doce, pirulito. Dá autoridade para uma criança. Não vai dar. Dá unção para uma criança espiritual. Deus não vai dar. Não vai dar. Muitas coisas estão retidas porque falta crescimento. O que é um anão espiritual? É aquele que não cresceu. Ainda está brincando de carrinho, ainda está atrelado a um monte de bobeirinha. Hoje nós conversávamos em casa sobre o Evangelho, no sentido de, a gente está falando de missões, lembrando de alguns testemunhos, até aquele como é que é o nome daquele pastor? Do Mohamed, que eu não sei se todos aqui chegaram a ver a ministração do pastor do Mário Freitas na Lagoinha, contando a trágica história, mas o cara está lá firme no Evangelho. Ou como na China, que eu recebi um e-mail outro dia do Portas Abertas, uns 30 soldados invadiram um vilarejo, tinha uma igreja funcionando dentro de uma casa, e alguém dedurou, eles invadiram, enterraram a esposa e o filho de 6 anos do missionário até aqui, a cintura, fizeram um buraco no chão, enterraram os dois, para eles não correrem, enquanto eles chutavam a esposa e o filho de 6 anos, os 30 soldados pegaram um coxo daquele de colocar água para animal e urinaram no coxo. Deu um palmo assim de urina dentro do coxo. E pegaram o pastor, algemaram ele e enfiaram ele dentro do coxo de urina. Eles ficavam enfiando a cabeça dele dentro da urina, apertando com o cabo da metralhadora. E o vilarejo todo olhando.
Tinha 40 pessoas nessa casa, fazendo culto. E eles fizeram isso. E ele conta no testemunho dele que ele quase desanimou da fé. Quase. Tudo bem, isso foi só chutar a minha esposa, meu filho de 6 anos, coturno. Bateram neles, a esposa desmaiou de tanto que chutaram ela. E ele quase se afogou praticamente no xixi de todos os soldados. Ele diz que ele só não desistiu da fé porque o filhinho de 6 anos gritou: papai, não nega Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E aí ele não desistiu, ele ficou firme. E sabe o que aconteceu depois disso, amados? Acho que 5 ou 6 soldados se converteram, que foram para a vila na semana seguinte, assistir o culto, e de 20 pessoas passou para 60. Não que eu deva ou tenha que passar por isso para conversão de almas, mas foi assim que Deus fez. E aí a gente ficou falando disso, lembrando e lendo até algumas coisas, de o que é o Evangelho. O que as pessoas padecem por causa do Evangelho. E às vezes nós limitamos o agir de Deus, e limitamos tantas coisas que Deus poderia estar fazendo na nossa vida, por coisas tão pequenas, tão imbecis, tão ridículas, perto de coisas que realmente são latentes e importantes, e que a gente vê que homens e mulheres de Deus passam. Sabe, isso chapa a cabeça da gente. Um missionário, no fim do mundo da África, um casal não foi no culto, e esse casal morava a 20 quilômetros da casa que ele faz o culto. É de um vilarejo para o outro. Ele foi, pôs os filhos dele para dormir e falou para a esposa: hoje é ceia. Eles não vieram, estou preocupado deles ficarem sem a ceia. E ele pegou a bicicleta dele e foi andar 20 quilômetros no escuro, no deserto da África, só com uma lanterninha, para levar um pedacinho de pão para cada um e um pouquinho de suco de uva. E no meio da passagem dele, no escuro, ninguém sabe nem de onde veio, tinha um grupo de guerrilha acampado. E ele tomou uma rajada de fuzil AK-47 que cortou ele no meio. E ele morreu. Eu pergunto para você, Deus não ama esse cara? Claro que ama. Ele estava indo para o baile? Não. Ele estava indo levar a ceia para 2 ovelhas que não foram no culto. A gente se prende a tanta bobagem, irmãos. A gente dá valor para tanta coisa que não tem valor nenhum. A gente limita tanto, e muitas vezes a gente não sabe, mas a gente é um anão espiritualmente falando. E anão espiritual não pode estar diante de Deus. Não dá. Então a gente precisa crescer. Isso faz parte da vida cristã. Verso 20, a segunda parte, diz assim: ou que tenha qualquer defeito nos olhos. Exatamente a questão da visão. Ou sarna ou impinges, fala de pequenas marcas. E aí a parte mais interessante disso tudo. Ou testículos quebrados, em algumas traduções. Ou testículos esmagados. Eu conheço uma pessoa que sofreu um acidente na infância, um acidente totalmente besta, mas foi de infância, criança pequena, e ele perdeu os testículos, por causa do tipo de acidente. Ele estava brincando, e eu não sei de onde, acho que foi do inferno, escapou um cachorro muito bravo, e o cachorro mordeu ele, e ele era petitico, ele tinha acho que 3, 4 anos. E o cachorro mordeu ele bem nas partes íntimas. E ele perdeu os testículos. Ele era um homem, mas ele teve um acidente. Esse cara, ele não poderia, segundo a lei do Velho Testamento, ser um sacerdote diante de Deus. Mas nós não estamos mais na lei. O que é isso hoje para a minha vida? Aonde isso se aplica hoje na minha vida? E aí as irmãs podem entrar em pânico, porque elas vão falar: mas isso não serve para mim. Mas isso é só uma figura de linguagem. Porque testículo fala de reprodução, fala de fertilidade. Transportando isso para hoje, o que é um sacerdote com o testículo quebrado? É alguém que não reproduz, não tem capacidade de reprodução. É alguém que espiritualmente é estéril. Esse não pode estar diante de Deus. Então, o que é alguém que tem capacidade de reprodução? É
alguém saudável. Eu lembro exatamente na conferência que o pastor ministrou para a gente. Não tem igreja grande e igreja pequena. Tem igreja doente e igreja saudável. Não tem super crente e pouco crente. Muito crente. Tem crente doente e crente saudável. Qual é o objetivo de Deus? Que nós sejamos saudáveis. A Bíblia diz que nós glorificamos ao Senhor em espírito, alma e corpo. É a tripla visão de conversão. Você tem que crescer no seu espiritual, você tem que governar a sua alma pelo Espírito, que é a sua vontade, e eu também, e você tem que zelar pelo seu corpo, que é templo do Espírito. Comer desordenadamente, até passar mal todas as vezes, vai entupir a veia do seu coração e você vai morrer. Você vai ter um treco de algum jeito ou de outro. Falta de cuidado com a sua saúde é pecado. Aí o cara falou para mim, você não bebe e não fuma porque você é crente? Não, querido, eu não bebo e não fumo porque eu tenho entendimento, que meu corpo é templo do Espírito. E eu tenho que glorificar o Senhor no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E eu vou estar contaminando o meu corpo com não sei quantas mil substâncias que o cigarro tem. Não vai me fazer bem, é por causa disso. E a bebida a mesma coisa, não vai me fazer bem. Ele falou assim, mas eu bebo um monte de cerveja, cerveja diurético. Cara, compra um diurético e toma, cara. Não precisa ficar bêbado. Vai na farmácia, compra um diurético e toma, não tem problema nenhum. Vai no médico, pega a receita, você desculpa, cara. Isso não existe. Mas isso é ser saudável, em todos os aspectos. E aí, a reprodução é algo natural de quem é saudável. Como eu dei um exemplo aqui outro dia. Você já passou perto de uma árvore assim, num pomar, e escutou? Aí a maçã. Não existe isso. O fruto ele dá naturalmente. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. O que é o fruto na estação própria? É quando está pronto para dar o fruto. Vai crescendo, a árvore recém-nascida dá fruto? Não está no tempo ainda. Mas vai crescendo, e o crescimento, a consequência natural, é dar fruto. Agora, de verdade, a falta da a incapacidade de reprodução é um problema. Porque está com o testículo quebrado espiritualmente. Não reproduz. Então a Bíblia diz, não pode estar diante do Senhor. Porque não é essa a vontade de Deus. Você precisa reproduzir. Só que para reproduzir você precisa crescer. E para crescer você precisa, a gente conhece o processo. Como funciona. A terra precisa ser arada, o entulho precisa ser tirado, a semente precisa cair numa boa terra, precisa ser regada, precisa ser cuidada. E ela cresce e dá muito fruto. É isso que a Bíblia diz. Mas o nosso coração precisa estar pronto. Lá em Mateus 14, a parábola do semeador diz o quê? Jogando a semente e não entendendo, vem o maligno e rouba. Então eu posso pregar a palavra. Nossa, eu não entendi nada do que o pastor falou. Então, está pronto para o maligno roubar. Porque aí você vai falar, nossa, não tem nada a ver. Não, querido, procura alguém. Me procura. Pastor, não entendi nada que você falou, dá para repetir? Tá, a gente repete, não tem problema. Mas você precisa entender a palavra de Deus para a sua vida. Você precisa aplicar. E a mesma parábola do semeador, ela fala de vários tipos de solo. E o único que frutificou e deu muito fruto, foi o solo que estava apropriado. Sem entulho, sem espinho, sem um monte de tranqueira. Então você precisa desentulhar a sua vida, você precisa tirar os espinhos, você precisa tirar um monte de coisas de dentro de você que te atrapalham. Porque muitas vezes a semente vem, e o problema não está nunca na semente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar certa sempre, vai. O problema sempre está no solo. O tipo de solo, o lugar que a semente cai, é que vai dizer se ela vai dar fruto ou não. Se tiver apropriado, ela sempre vai dar fruto. Então nós não podemos estar diante do Senhor, se nós não reproduzirmos. Isso é algo natural para a vida do cristão. E eu quero que você abra lá em Mateus 28, 19 e 20. Os últimos versículos de Mateus.
verso 18 de Mateus 28. Diz assim, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O ide não é para o evangelista, é também para o evangelista. O ide não é para o pastor, é também para o pastor. Ah, mas eu não tenho o dom. Aqui não é uma questão de dom, de ter ou não dom. Você não precisa ter dom, querido. Eu não sei se alguém aqui estava comigo, um dia que nós saímos para fazer evangelismo, acho que o Beto devia estar, em frente ao shopping, que aquele rapaz surdo-mudo foi. Você lembra dele? Eu não lembro o nome dele. Alisson, né? Meu, aquele cara surdo-mudo, ele combinou com uma menina, que é a Bruna, que fazia Libras na época com a galera, e ele passou todo o esquema para ela. E ele disse para ela, eu quero evangelizar. Eu fiquei só filmando, eu falei, não, essa eu nunca vi, essa eu preciso ver para aprender. Eu preciso evangelizar. Eu estou com isso queimando, e ele falando lá para ela, eu estou com isso queimando no meu coração. E o que ele disse? Eu não entendia nada do que ele fazia, os sinais. Ele falou que o coração dele está queimando, que ele quer evangelizar. Tinha uma rodinha de uns 15 jovens, bebendo, fumando maconha, usando cocaína, aquela anarquia. Ele chegou e eu vou ficar só na intercessão aqui, vai que essa eu quero ver. Ele chegou, cumprimentou a galera e a Bruna falou, oi gente, a gente podia um pouquinho da atenção de vocês, porque ele quer falar com vocês. Aí um lá riu e falou, mas o cara nem fala, mano, o cara é mudo. Então, mas ele quer falar com vocês. Ele vai fazer uma coisa e eu vou traduzir, tudo bem? Aí isso a galera achou interessante, apagou o baseado, jogou o cigarro fora, guardou o pacote de cocaína. Vamos parar um pouquinho e vamos ver o que esse surdo-mudo aí quer falar. Quer fazer, né? Falar era ela. Aí a galera parou, aquela roda, 15 jovens, pensa num monte de cara louco, tinha de todo jeito ali. E foi ali em frente ao shopping. E ele parou e começou a olhar no chão assim, e tinha um folheto daqueles grandes de supermercado, com as propagandas ali de alimento e tudo. Ele pegou uma folha daquela e ele foi fazendo. Tem uma dobradura que a gente faz para evangelismo. E você corta, acho que vocês lembram disso, né? Você corta de um jeito, quem não sabe eu faço depois para vocês verem, é muito legal. Ah não, agora depois eu faço, agora não. E você vai cortando, e do jeito que você corta, saem as letras, e a pessoa não percebe. Você já fez, você já sabe como é. E aí as letras que saem, você abre elas depois, e vai montando uma palavra. E fica um pedaço na sua mão. E ele guardou aquele pedaço. E aí ele foi fazendo passo a passo, e ela foi explicando. E aí saiu aquele monte de pedaço, e ele jogou no chão, e ela falou assim, então, monta aqui para mim, abre aqui e monta uma palavra. As letras saem certinhas, escreve a palavra lixo. Aí ela disse, então, isso é o que nós somos, e ele gesticulando. Isso é o que todos nós somos sem Cristo. Longe de Cristo, uma vida como nós levamos de qualquer jeito, é assim que nós acabamos, nos encontrando um verdadeiro lixo. E aí aquele pedaço que ficou na mão, citou João 10:10, que o inimigo veio para matar, e o pedaço que ficou assim, ele pôs no pescoço dele, matar, aí ele virou assim, virou a ponta e dobrou, ficou igual uma arma. Roubar, e ela narrando o negócio, muito legal. Roubar, aí ele pegou o pedaço de papel e amassou, e destruir. Aí ficou todo mundo assim, né? Aquele cara explicando. Então, gente, mas tem uma solução para isso. Aí um dos jovens, que eu acho que era o líder da equipe ali, mas como? Se nós estamos perdidos, como é que faz? O que eu preciso então para mudar? Aquele pedaço que fica na mão, você desdobra e ele fica perfeito uma cruz. Ela deu na mão do carinha assim, a hora que o carinha, a resposta está aqui. Aqui? É.
Ele abriu, formou uma cruz. Aí ela pegou assim a mão dele com a cruz, assim, empurrou e pôs no peito dele. Falou, é isso que vai mudar a sua vida. Pensa num cara doido chorando. Saiu cada um para um lado, todo mundo embora. Meu, o cara é surdo-mudo. E ele evangelizou 15 jovens. Sério que o ID depende de um dom? Não depende de um dom, depende de querer. Ide e fazei discípulos. Capacidade de reprodução. Se você é um sacerdote com o testículo quebrado, como está lá em Levítico, você não tem capacidade de reprodução. Então, não dá para estar diante de Deus. Porque Jesus falou aqui, vá e faça discípulos. Ele não mandou fazer membro de igreja, ele mandou fazer discípulos. É por isso que eu não tenho problema nenhum em ajudar outra igreja, em sentar com uma pessoa que ela é de outra igreja e pregar a palavra, ensinar e dar alguma ferramenta para ela usar. Ah, mas ela não vai para a nossa. Cara, ela vai para o reino, ela vai para o céu. Você tem que fazer discípulo, e discípulo não é igual a você, é igual a Cristo. Você tem que ensinar a palavra. Deus me livre de fazer outro igual eu, um só já está bom demais. Agora, se for igual ao Cristo que habita em mim, aí tudo bem. Mas não igual a minha pessoa. E de fazer discípulos de todas as nações. Como que eu faço discípulos? Verso 20 responde, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nossa, pastor, e quais são essas coisas todas? É de uma capa na outra. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Só isso. Se eu chegar e falar assim, Sil, como é que eu construo uma torre de transmissão de televisão? Você pode me ajudar? Você tem que saber, né? Por isso que você não pode me ajudar. Por que eu não posso fazer discípulos e reproduzir a Cristo? Porque muitas vezes nem eu conheço a Cristo. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho o que dar. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Cristo e acima de tudo, o que mais vai pregar o Evangelho é a sua transformação de vida através daquilo que você já recebeu até hoje. O que desperta a vida das pessoas é a sua transformação. Se você é cristão, mas você continua do mesmo jeito que você era, você não é cristão e o seu Evangelho não vai alcançar ninguém. Ninguém vai, você vai chegar para pregar, vai todo mundo rir. Você vai querer falar da Bíblia? Uma pessoa que eu peguei na rua nesse sábado que nós saímos, ela falou assim para mim, não, porque a gente é desviado do Evangelho. Levita, eu taca lembra. Não, porque a gente prega lá na boca. Sério? Como é que você faz isso? Não, a gente está lá fumando, a gente está lá aplicando, a gente está lá cheirando e estamos falando de Jesus. Cara, isso é obra morta, isso tem nada a ver, isso não vai impactar nada. A não ser que o Espírito Santo de Deus decida se mover ali de alguma coisa, mas espiritualmente, numa pessoa que está afastada do Evangelho e maltratando o templo e totalmente fora de numa série de questões, isso não tem impacto espiritual nenhum. Não existe autoridade nenhuma. É só uma desculpa. Então vamos para a igreja, leva uma vida reta e a gente sai e vai para as bocas evangelizar, não tem problema. Você não precisa usar a droga para você evangelizar. Você não precisa encher a cara para ir falar de Jesus para as pessoas. Então, isso é uma falta de contexto. Mas como que eu faço discípulos? Ensinando todas as coisas que o Senhor mandou, para que nós guardássemos. E como que eu faço discípulos? Pega o melhor exemplo que tem, Jesus. Como é que Jesus conduzia as coisas com os discípulos? Ele chegava e falava, olha, vai lá naquela escola, lá no Polo, lá na Vila Nogueira, senta lá, que eu vou dar aula das 7 às 9, tá? Os discípulos iam, sentavam os 12, Jesus chegava com a apostila e dava aula das 7 às 9, lá no Polo. Era assim que Jesus fazia discípulo? Não, não é assim que você faz discípulo. Assim você faz aluno. Assim você transmite informação. O que é informação? É uma formação aqui dentro. Dentro. Out, fora. Informação. Você transmite informação. Você acumula um monte de informação. Mas você não muda o caráter, muitas vezes.
Porque só em informação, a pessoa fica muito bem informada e vai para o inferno com todas as informações. Não adianta nada. Ela vai dar aula para o diabo lá no inferno de informação. Mas só, você não salva a alma. Fazer discípulo é você andar todos os dias que for possível junto. Anda junto, senta junto, come junto, liga, telefona, manda e-mail, manda mensagem, sinal de fumaça, Voxer, manda o que tiver que mandar, mas está junto. E aí, como é que está? E fazer discípulo não é eu chegar e falar, André, o que está escrito em Atos 32, verso 1? Não está escrito nada, porque não tem Atos 32. Não é você dar um questionário de Bíblia para a pessoa responder. Tem que conhecer a Bíblia? Tem, lógico. Mas não é isso que transforma a vida da pessoa. Fazer discípulos é eu sentar e falar, cara, como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua santidade? Você está precisando de ajuda? Você está com alguma dúvida? Como é que você está tratando a sua esposa, cara? Como é que ela está tratando? Como é que vocês estão cuidando dos filhos de vocês? Educação do Evangelho. Como é que você está no seu trabalho? Você é um bom funcionário? Você está refletindo a glória de Deus lá? E aí você vai ensinando todas as coisas, andando junto e falando das coisas do dia a dia. Todas as coisas que Jesus, pode ver, todas as grandes pregações tinha comida no meio. Vão sentar e vão comer, vão sentar e vão comer, vão sentar e vão comer. A grande ceia, foi lá que Jesus deu toda a parada do final, vamos sentar e vamos comer. Multidão, vamos comer, pega pão, peixe, multiplica e vamos comer, vamos sentar junto. E vamos falar da palavra, vamos falar das coisas do reino. Assim você produz discípulos. Só que por que Deus bate tanto na questão do crescimento? Porque normalmente você reproduz o que você é. Isso acaba influenciando a vida das pessoas. Por isso que muita gente fala assim, nossa, eu já falei isso aqui um outro dia. Se eu ganhasse na Mega Sena, estava tudo resolvido. Cara, de verdade, estava tudo perdido, muita gente. Porque dinheiro, ele não aumenta, ele não muda o que você é, ele muda o que você tem. Então, se você é mesquinho, você vai ser um mesquinho rico. Se você é uma pessoa desorganizada, você vai ser um rico desorganizado. Se você é uma pessoa adúltera, você vai ser um rico adúltero. Só vai adulterar mais num lugar mais chique. O dinheiro não muda o que você é, ele muda o que você tem. Por isso que não é o dinheiro o problema. O problema é o que você é. Então você precisa deixar o Evangelho trabalhar em você. Mudar e moldar o que você é. Para você ser mais parecido com Cristo. E aí você começa a reproduzir a Cristo nas pessoas. O que o apóstolo Paulo fala? Eu me gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o propósito de fazer discípulo. Essa é a visão bíblica de crescimento. Não é fazer campanha, fazer um monte de gente. Um monte de besteira, igual fizeram outro dia. Contrataram um cara esses caras que faz carro alegórico, e mandaram fazer uma mão gigante assim, tamanho desse salão quase. Puseram a mão num guindaste, e a mão ia passando devagarzinho assim, nessa altura, e a campanha do segura na mão de Deus. É sério, gente, eu vi isso. É por isso que eu não assisto televisão, senão eu peco. Aí a mão ia passando, aquela mão gigante, pintada de branco, e todo mundo segurando a mão de Deus. Aí a pessoa acredita que ela faz isso e volta embora. Não, agora a coisa vai. Vai para onde, mano? Segura na mão de Deus, é sério. E tem um monte de gente fazendo isso. E tem um monte de gente sendo conduzida para isso. Então, de verdade, o que muda é aqui dentro. E o que muda fora é reflexo do que está acontecendo dentro. Então, Cristo tem que ser formado nas pessoas. É igual nós lembramos hoje, conversando, né, daquela música do Livres para Adorar. Vamos fazer campanha na igreja, pastor? Vamos. Campanha, tome a sua cruz e siga-me. Vamos fazer essa campanha. 3 dias de campanha, como amar mais o meu irmão. Como perdoar mais a família. Vamos fazer umas campanhas assim, para ver se alguém vem. A campanha, ela acontece todo dia, querido. Todo dia que você se dispõe a pegar a luz do Evangelho e jogar nas suas trevas aqui dentro. É isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes nós não estamos cumprindo o ID, fazendo discípulos,
porque nós mesmos não estamos expostos à pessoa de Cristo e Ele ainda não foi formado em nós.